E aí, pessoal? Que maravilha ter todo mundo aqui para mais uma explicação visual fantástica. Bom, o tema de hoje muda completamente o jogo das finanças. Já pararam para pensar no que realmente dita se a vida financeira vai decolar a longo prazo ou se vai ficar presa naquele ciclo frustrante de ter que recomeçar do zero todo santo ano? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, virando um conceito bem tradicional de cabeça para baixo. Bora lá entender como a proteção certa transforma de vez qualquer jornada rumo à tranquilidade? Entrando na nossa primeira sessão, muito além das emergências. Porque, convenhamos, a vida simplesmente acontece, não é? E antes de falar de qualquer tática avançada, a gente precisa reconhecer uma verdade universal sobre o planejamento financeiro. Existe uma grande encruzilhada que todo mundo inevitavelmente acaba enfrentando: crescer ou recomeçar do zero. E olha só, a diferença principal entre quem constrói uma riqueza sólida e quem passa a vida inteira só apagando incêndios não é a sorte, viu? Nem mesmo é o tamanho do contra-cheque no final do mês. O segredo é a preparação prévia para o inesperado. Quem não se prepara acaba precisando resgatar o dinheiro dos investimentos na pior hora possível. Ou pior ainda, acaba se afundando em dívidas toda vez que surge um pneu furado ou uma despesa médica de surpresa. E quando isso rola, é literalmente como voltar para casa de início no tabuleiro do jogo. Uma chatice. A estratégia eficiente garante que o caminho seja sempre para frente, pavimentando de vez essa rota do crescimento. Então, para evitar esse eterno e cansativo recomeço, entra em cena uma figura absolutamente fundamental: o escudo. A gente pode imaginar isso como um verdadeiro campo de força, que tem a única missão de proteger o plano principal contra aqueles choques imprevisíveis da vida. A grande virada de chave aqui é parar de enxergar essa proteção como uma obrigação chata ou dolorosa. O escudo é, na real, um ativo estratégico valiosíssimo. Sem ele, qualquer carteira de investimentos fica terrivelmente vulnerável. Mas com ele, aí sim, existe uma blindagem real. É o escudo que absorve todo o impacto da tempestade, deixando o patrimônio principal lá quietinho, crescendo em paz e sem interrupções. O que nos leva à seção 2, o escudo de poder. É aqui que acontece a nossa grande mudança de paradigma, desconstruindo um conceito antigo para dar lugar à autonomia. Vamos pensar na nossa velha conhecida, a clássica reserva de emergência. Vamos combinar. Só de ouvir essa palavra, emergência, o nosso cérebro já dispara um sinal de alerta vermelho, não é verdade? Da ansiedade, cheira a pânico, a problemas no horizonte. Então, a grande proposta das nossas fontes de hoje é esquecer definitivamente esse termo. O nome correto, super preciso e muito mais empolgante é fundo de poder. E olha, mudar o nome muda imediatamente a intenção e a motivação. Um fundo de poder não é aquele dinheirinho que a gente guarda de forma passiva, morrendo de medo e esperando o pior acontecer. Nada disso. Ele é um recurso acumulado ativamente para comprar liberdade e agência na vida. E como isso funciona na prática do dia a dia? O cenário mais básico seria consertar o carro que quebrou na rodovia. Tudo bem, isso faz parte do pacote. Mas o fundo de poder vai infinitamente além de só pagar a conta do mecânico sem estourar o limite do cartão. Ele serve para dar aquele poder incrível de dizer um redondo não para um chefe abusivo. Serve para garantir a tranquilidade absoluta na hora de recusar um negócio que parece meio nebuloso. Gente, percebem como isso é libertador? O dinheiro protegido deixa de ser apenas uma ferramenta básica de sobrevivência e vira um verdadeiro passaporte dourado para a paz de espírito. Ele compra o privilégio e a coragem de não aceitar situações tóxicas ou desvantajosas. Ter recursos ali, disponíveis, significa não ser mais refém das circunstâncias ou do mau humor de ninguém. Isso nos guia perfeitamente para a nossa terceira e última sessão, a verdadeira independência financeira. Vamos explorar a recompensa psicológica definitiva disso tudo. Segurança financeira é independência emocional. Essa frase é muito forte. Não é só uma frase de efeito, é uma constatação profunda. Porque quando existe o dinheiro no banco, devidamente protegido e acessível, as decisões diárias deixam de ser tomadas na base do desespero ou da urgência. Acaba, de uma vez por todas, aquela angústia de ficar acordado de madrugada, fritando na cama por causa das contas do mês que vem. A estabilidade matemática e fria dos números lá na conta se traduz, de um jeito super direto e poderoso, em estabilidade emocional. É como se a mente ganhasse, de uma hora para outra, um espaço imenso para respirar, para planejar o futuro e para viver o presente com muito mais clareza, confiança e alegria. E o resultado prático disso é bem nítido. Quando o medo para de mandar, a estratégia finalmente funciona de verdade. Pensa bem, qualquer carteira de investimentos, por mais brilhante e diversificada que seja, só atinge 100% do seu potencial quando o elemento do medo é completamente removido da equação.
Porque é um medo que faz as pessoas venderem bons ativos na hora errada só por pânico. É um medo que faz alguém aceitar um emprego ruim por falta de opção ou travar completamente quando aparece uma baita oportunidade. O fundo de poder tem um trabalho principal. Ele basicamente demite o medo do cargo de diretor da vida financeira. E quando o medo finalmente sai de cena, quem assume o controle do volante é a lógica, o planejamento inteligente e a serenidade. O que nos deixa com esta provocação final de hoje? Quando o medo para de mandar, até onde a estratégia pode chegar? É uma pergunta no mínimo fascinante, não é? A ideia aqui não é encarar a eliminação do medo financeiro como o fim de uma longa jornada defensiva, mas sim como o verdadeiro ponto de partida para desbloquear um potencial estratégico sem limites. Sem as amarras da ansiedade segurando o progresso, o céu passa a ser o limite para as escolhas, para a expansão dos investimentos e para um crescimento pessoal sustentável de verdade. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais esta explicação visual. Fica aí o convite para cada um refletir sobre o próprio escudo e como ele pode abrir portas absolutamente incríveis. Um grande abraço e até a próxima análise.